Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, prévia do jogo Sunday Night Football entre Dallas Cowboys e Minnesota Vikings. Jogo difícil, tá? Não se engane, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um jogo fundamental para Dallas Cowboys, tem que vencer, não tem outro resultado a não ser a vitória para a gente continuar sonhando com o título da divisão e, consequentemente, os playoffs, né? Mas antes de a gente começar o vídeo, se inscreve aí, deixa o like, me ajuda e bora lá. Vamos lá, pessoal. O Minnesota Vikings é um time com muitas peças competentes que têm esbarrado na qualidade do seu quarterback. A gente não pode falar que J.J. McCarthy já é um bust, que não vai virar nada, essa coisa toda. Mas fato é que ele não está jogando muito bem, ainda não estabeleceu uma química com o Justin Jefferson, que é o principal recebedor da equipe. Mas num dia bom dele, esse time dos Vikings pode machucar. Já que a gente começou pelo McCarthy, vou falar do ataque deles. Tem um bom corredor no Aaron Jones, né? E a gente sabe que vez ou outra, muitas vezes na verdade, o jogo terrestre adversário tem machucado os Cowboys. Adições de Quinnen Williams, Kenny Clark tem ajudado a mitigar isso, mas ainda é uma defesa falha contra o jogo terrestre, né? Jogos bons terrestres têm machucado Dallas Cowboys. E se os Vikings conseguirem implementar um bom jogo terrestre, isso pode sim machucar o Dallas Cowboys e aliviar a pressão do J.J. McCarthy, que com o auxílio do jogo terrestre gera uma dúvida para a defesa dos Cowboys, e o McCarthy pode ter mais tempo para encontrar os seus alvos e aí achar o Justin Jefferson, Jordan Addison, que é um ótimo receiver número 2, TJ Hawkinson, que é um ótimo tight end. Então, como vocês viram, eles têm skill players capazes de machucar uma defesa. E nossa defesa não é boa. Ela vem melhorando, mas ainda é uma defesa muito ruim. E com Jordan Addison, Justin Jefferson, TJ Hawkinson, Aaron Jones, eu falei no vídeo de ontem, se a gente não conseguir pressionar o J.J. McCarthy, que pressionado, ele é afobado, quando o ataque terrestre dos Vikings não entra, ele tem que resolver com o braço, ele ainda é muito afobado, vai ficar difícil. Então a gente precisa pressionar. O Ezeru Waco tem que fazer uma grande partida, o Quinnen Williams tem que fazer uma grande partida, o Jadeveon Clowney ainda está como questionável, a gente não sabe se vai para o jogo. A gente viu tanto que ele fez falta contra os Lions, né? Então o ideal para os Cowboys é ele ir para o jogo, mesmo não 100%, para ajudar nessa pressão e aliviar para a secundária, que Darren Bland não está jogando bem, o Kellen Carson e o Chavon Rivel estão jogando bem, mas ainda não no ideal, precisam melhorar. E num dia bom do trio Edson, Jefferson e Hawkinson, se o McCarthy estiver tranquilo no pocket, vai ser uma noite longa. E aí a gente pode ter que jogar pressão pro nosso ataque. E aí, já mudando pro nosso ataque, eles também têm peças interessantes ali na defesa. Por exemplo, o Jonathan Allen, que é um bom IDL. Eles têm o Hargrave também, então eles podem gerar essa pressão. E os Lions geraram essa pressão contra os Cowboys. E mesmo assim a gente fez 30 pontos. Não foi um ótimo jogo do deck. Foi um jogo ruim do George Pickens. O CeeDee Lamb saiu com concussão e a gente ainda fez 30 pontos fora de casa. Isso mostra a força do nosso ataque. E vai ser fundamental hoje o Javonte Williams correr bem com a bola para tirar um pouco isso também, Dak, Pickens e Lamb, trazer esse fator terrestre para o jogo e gerar uma dúvida para o Brian Flores. O Brian Flores, coordenador defensivo dos Vikings, que ama mandar blitz. E você combate blitz também correndo com a bola. Então, se você consegue correr bem com a bola e ter um quarterback muito bom contra blitz, que é o Dak Prescott, a gente vai fazer muitos pontos no placar. Agora, nossa linha ofensiva precisa jogar bem. Não jogou bem contra os Lions e ela precisa jogar bem. Ela precisa sustentar para esse jogo ter risco pro Javonte Williams e precisa sustentar pro Dak Prescott aqui, porque eu acho que esse jogo vai ser um jogo de muitos pontos. Eu acho que é um jogo pra gente ganhar ali de 31-27, 31-24, 35-28. Não vai ser placar 13-10 não. Então a gente vai precisar pontuar e nosso ataque precisa estar em sintonia. A gente precisa dessa linha ofensiva. Eu venho falando durante toda a semana nos vídeos de prévia da prévia sobre isso, né? Eu acho que o George Pickens vai ter um grande jogo, para os apostadores aí de plantão, eu não gosto de aposta, eu não aposto, mas eu sei que tem gente que gosta, aposta em George Pickens, porque esse cara vai vir forte pro jogo hoje. Jerick Ferguson precisa voltar a ser aquele alvo de confiança ali pro Dak Prescott no meio do campo, porque o Lamb e o Pickens vão trabalhar os perímetros, e aí isso pode fazer o Flores
jogar os defensores para os perímetros e ficar um buraco no meio do campo e a gente explorar o Jake Ferguson ali. Contra os Lions, ele recebeu a bola, mas ele sofreu fumble. Então a gente precisa do velho Jake Ferguson aí para ser um ataque muito difícil de marcar e a gente conseguir pontuar bem, por muitos pontos no placar e vencer a partida. No mais é isso aí, pessoal. Não vamos ficar me alongando aqui tudo mais não, a gente conversou muito sobre isso durante a semana. De novo, se a gente perde, esquece playoffs, esquece essa temporada. Aí é só esperança para a temporada que vem. Se a gente vence, os Eagles jogam antes da gente, né? A gente vai saber como é que vai ser. Mas a gente vence, a gente coloca essa pressão em Filadélfia, a gente fica vivo na luta pela divisão, pela NFC East, e aí, vencendo a divisão, a gente vai para os playoffs, que seria uma coisa fantástica. Mas a gente precisa controlar o que a gente pode controlar. E o que a gente pode controlar? Vencer o Minnesota Vikings, e aí depois a gente preocupa com o Philadelphia Eagles. Fechou, pessoal? Valeu!